Talvez você esteja se perguntando: ô Josué, por que você está começando o devocional hoje mostrando uma cesta de frutas? Ó? Sabe por quê? De certa forma, eu, você, nós somos o resultado daquilo que nós ingerimos, ó, todos os dias. Alguém disse que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você não se alimenta bem, afeta tudo em você. Você sabia que o seu casamento e a sua família também é o resultado do conteúdo que vocês ingerem, consomem todos os dias? Veja a importância destes devocionais que eu estou fazendo. Olha, 12 segredos para se construir o céu em casa. Eu convido você a estar comigo todos os dias. Vamos para o terceiro segredo e no final eu quero estar orando com você e por você. Gratidão que habita uma casa com ares de céu. Gratidão que habita uma casa com ares do céu. Gratidão. Eu estou muito grato por você estar comigo agora fazendo esse devocional. Deixa eu saber aqui, quantos estão acompanhados aí? Pastor, eu estou aqui com meu marido. Pastor, eu estou aqui com a minha esposa. Pastor, eu estou aqui com a minha filha ou com o meu filho assistindo. Se você está com o marido, coloca aqui, ó, com marido. Se você está com a esposa, coloca aqui com a esposa. Se você está em família, coloca em família. Eu quero saber aqui quantos de vocês estão me acompanhando nesse devocional, ou com o marido, com a esposa, com o pai, ou com a mãe, ou com os filhos, ou em família. Escreve aqui, ó, se é com o marido, com o marido. Se é com a esposa, com a esposa. Se é com a filha ou filho, com o filho ou com a filha. Se é em família, coloca em família. Porque hoje eu vou falar com vocês sobre gratidão. Veja, a palavra do Senhor diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo escreveu na sua carta, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu quero começar esta reflexão com você. Ó, outra coisa, daqui a pouco eu vou falar qual é o grupo para o qual nós vamos estar orando hoje, tá? Não saia daí. Existem duas casas que podem ter exatamente a mesma renda, os mesmos móveis, o mesmo endereço. E ainda assim, uma parece pesada e a outra parece muito leve. A diferença muitas vezes não está no que elas têm, mas no que se fala dentro delas. Uma reclama do que falta, a outra agradece pelo que tem. A gratidão não é um sentimento que aparece quando tudo está bem, não. Ela é uma decisão que se toma mesmo quando falta algo. É uma decisão, gratidão. E é justamente essa decisão repetida todos os dias que muda o ar de uma casa. Uma casa onde há espírito de gratidão respira de um jeito diferente. Respira céu. Quando a gratidão se torna hábito repetido, ela deixa de ser reação emocional e passa a ser identidade. A identidade de uma família que escolhe ver o bem, mesmo quando o bem não é óbvio. Deixa eu ilustrar para você entender melhor. Conta-se a história de uma mãe que, durante uma fase de muitas dificuldades financeiras, decidiu começar cada jantar com uma pergunta simples: pelo que vocês são gratos hoje? Ei, família, pelo que vocês são gratos hoje? No início, as respostas eram tímidas. Pela comida, pelo dia tranquilo. Mas, com o tempo, aquilo virou hábito. E as crianças começaram a notar coisas pequenas. O sol da tarde, um amigo que ajudou, uma dor que passou. Com o tempo, até os dias mais cansativos ganhavam um espaço reservado para essa pergunta. E a mesa, antes silenciosa, começou
a se encher de detalhes que ninguém tinha percebido durante o dia. Anos depois, quando essa mesma família enfrentou uma perda muito grande, foi esse hábito que sustentou a casa. Eles já sabiam procurar motivo de gratidão, mesmo no meio da dor, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque eles haviam treinado o olhar para enxergar Deus mesmo ali. Foi ali, no meio da dor, que perceberam o verdadeiro valor daquele hábito. Ele não tinha sido construído para os dias fáceis, mas justamente para sustentar os dias difíceis que ainda estavam por vir. Quando a gratidão habita a casa. A gratidão não nasce pronta, não. Ela se cultiva, refeição após refeição, dia após dia, até virar parte do ar que se respira em casa. Gratidão. Na sua casa, existe esse espírito de gratidão na mesa, na sala, no quarto, antes de dormir, quando acorda. Eu quero parar um pouco aqui para solicitar algo a você. Eu quero parar um pouco aqui para solicitar algo. Não vai te custar nada além, de repente, de 2, 3 minutinhos. Eu quero que você me ajude a alcançar todas as famílias aí da sua rua, do seu bairro, da sua igreja, por exemplo. Eu tenho, todos os dias, dedicado boa parte do meu tempo para ministrar esta palavra ao coração de cada marido, esposa, casal, família. Tá? Eu tenho me dedicado, eu abro mão, às vezes, de momentos nas férias, no feriado, no sábado, no domingo, no Natal, no Ano Novo, todos os dias. Eu abro mão de um tempo para investir aqui. O que eu quero de você é que hoje, quando terminar a nossa oração devocional, você envie essa mensagem para 3 pessoas. Pensa em 3 pessoas que você ama, quer bem. Você vai enviar para 3 pessoas, tá? Envie para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para o seu tio, para o seu irmão. Envie para o patrão, patroa. Envie essa mensagem lá para o pastor da sua igreja. Se eu posso contar com você, escreve aqui, conta comigo, pastor. Escreve aqui, conta comigo. É muito importante que você me ajude a alcançar 50 mil casais aqui. Já pensou? Nós alcançando 50 mil casais no Brasil com essa palavra? Se eu posso contar com você, coloca aqui, conta comigo, pastor. Eu vou enviar para 3 pessoas esta mensagem, para abençoar estas vidas. Eu quero pensar com você sobre 3 pontos importantes. Primeiro ponto. A gratidão desarma a comparação que destrói o lar. Sim, a comparação que destrói o lar. Olha o que a Bíblia diz. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, disse Paulo em Filipenses 4:11. Sabe, muitas casas adoecem não pela falta de recursos, mas pela comparação constante com a casa do vizinho, com a vida que aparece nas redes sociais, com o que os outros têm e nós não temos. A comparação, gente, é um ladrão silencioso. A comparação é um ladrão silencioso. Ela entra pela porta da frente, sem fazer barulho, e rouba a paz de dentro para fora. Será que não está acontecendo isso aí? Ela nunca aparece como um problema evidente. Apenas um comentário casual, um suspiro de inveja, uma foto vista de relance, mas aos poucos vai corroendo a satisfação que a família deveria sentir pelo que já construiu. Paulo escreveu essas palavras preso, sem conforto, sem garantias, e ainda assim aprendeu
o contentamento. Isso mostra que gratidão não depende das circunstâncias. Depende de uma escolha treinada. Uma família que pratica a gratidão para de medir sua casa pela casa dos outros e começa a enxergar com clareza tudo que já recebeu. É por isso que o contentamento bíblico não é resignação, nem acomodação. É a decisão consciente de reconhecer que o suficiente de Deus já é suficiente. É reconhecer que o suficiente de Deus já é suficiente. Hoje, antes de olhar para o que falta na sua casa, que tal fazer uma lista rápida do que já está ali? Talvez o primeiro passo para destravar a comparação seja simplesmente contar as bênçãos que já moram com você. Contar as bênçãos. Outro dia alguém disse assim, se você não tiver nada para contar, conte as batidas do seu coração. Já é motivo para agradecer. Segundo ponto. A gratidão é a vontade de Deus mesmo nos dias difíceis. Olha o que Paulo escreveu. Em tudo dai graças. Em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Repare que o texto não diz por tudo dai graças, como se estivéssemos que agradecer pela doença, pela perda ou pelo problema em si. Ele diz em tudo, ou seja, em tudo, ou seja, mesmo no meio da dificuldade, ainda existe algo para agradecer. Uma companhia, uma lição, uma provisão que continua vindo, um cuidado de Deus através de alguém. Isso não significa fingir que tudo está bem quando não está, mas reconhecer que, mesmo em meio à dor, a mão de Deus continua sustentando o que realmente importa. Isso muda a forma como uma família atravessa as crises. Uma casa que só sabe reclamar nas dificuldades se afunda junto com o problema. Uma casa que só sabe reclamar se afunda junto com os problemas. Mas uma casa que aprende a agradecer em meio à tempestade, descobre uma força que não vem da circunstância, vem de Deus. Famílias que sobrevivem às piores tempestades espirituais quase sempre têm em comum esse hábito. Aprenderam a agradecer antes de a tempestade passar, não depois. Nesta semana difícil que talvez você esteja enfrentando, e é provável que muitos aqui estejam enfrentando uma semana difícil, tente terminar o dia nomeando em voz alta uma coisa pela qual você é grato, mesmo que pequena. Essa prática feita em família pode ser o início de uma virada real. Escolhe aí uma coisa para agradecer. Ponto de número 3. Antes desse ponto de número 3, você já se inscreveu no meu canal? Olha só. Quando você se inscreve no meu canal, e não te custa nada, quando você se inscreve no meu canal, você me ajuda a alcançar 2 milhões de pessoas. Falta pouco, 2 milhões de pessoas. E aí? Aí o YouTube entende que o nosso canal é relevante, é importante, a mensagem é importante. Aí ele manda para milhares ou milhões de pessoas. Então, eu quero que você... aqui embaixo tem um botão, né? Inscreva-se, né? Clica nesse botão aí. Isso. Vai aparecer a palavra todos. Clica aí. E aí... você clica no sininho, porque você recebe todos os dias a informação quando eu coloco um podcast novo, uma oração nova, uma mensagem nova. Faz isso agora. Nós precisamos alcançar 2 milhões e você tem que fazer parte disso, porque é muito importante. Venha para a família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Se inscreva agora, ok? Gratidão por isso. Gratidão por isso. O terceiro ponto que eu quero considerar aqui, a gratidão transforma o ambiente que os filhos vão lembrar. Olha o que diz a Bíblia. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei-o seu nome. Salmo 100, verso 4. Repare a ordem do versículo.
entra-se pelas portas já agradecendo. Não se espera chegar lá dentro, resolver tudo, para só então agradecer. A gratidão é o que abre a porta, não o que vem depois que tudo está resolvido. Esse detalhe muda completamente a espiritualidade de uma casa. Em vez de a gratidão ser um troféu conquistado depois do esforço, ela se torna o próprio caminho para a bênção. Os filhos não vão lembrar quantos brinquedos tiveram, não. Mas vão lembrar o tom da casa. Se era um lugar de reclamação constante ou um lugar onde se agradecia, mesmo nos dias difíceis. Este tom da casa se torna, sem que percebamos, a herança espiritual que passamos adiante. Décadas depois, quando esses filhos formarem as próprias famílias, é provável que repitam, sem nem perceber, o mesmo tom que aprenderam em casa, para o bem ou para o mal. Que tal então hoje, papai, mamãe, filhos, família, que tal ainda hoje, ao entrar em casa, escolher entrar agradecendo em vez de reclamando do dia? Que tal? Esse pequeno gesto repetido pode se tornar a marca que a sua família vai carregar. Antes de concluir, eu preciso dizer para vocês para quem nós vamos orar hoje. Hoje nós vamos orar por todos os professores. Sabe, gente, nós precisamos orar pelos professores, pela salvação dos professores que não são salvos em Cristo, pela capacitação, sabedoria e inteligência. Professores da escola lá, da sua filha, do seu filho, da faculdade. Se você não sabe o nome do professor, liga para o seu filho e fala, qual é o nome aí? Qual é o nome do seu professor aí? Coloca o nome do professor aqui. Da professora, coloca o nome aqui, tá? Coloca o nome de um professor, coloca o nome de uma professora aqui. Eu quero orar por um professor hoje. Eu quero orar pela professora hoje. Pela professora Fernanda, pela professora Maria Cândida. Eu quero orar pelo professor Joaquim Gonçalves. Eu quero orar pelos professores. Se você lembra, coloca aqui. Se não lembra, pergunta aí, tá? Pergunta. Vamos orar pelos professores hoje? Vamos orar pelos professores. Nós precisamos orar, gente, porque está sério essa questão nas faculdades, nas escolas. Está muito sério. Vamos orar pela conversão dos professores. Eu quero concluir esta palavra muito grato por você estar aqui com a gente. O céu não é feito de casas perfeitas, mas de corações agradecidos. Uma família que aprende a agradecer no meio da escassez, no meio da correria, no meio da dor, já está vivendo um pedaço do céu, antes mesmo de todos os problemas se resolverem. E o mais surpreendente é que essa mudança de atmosfera não depende de mudar das circunstâncias primeiro. Ela pode começar exatamente onde você está hoje, agora, com o que já tem. Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Você não precisa esperar a vida melhorar para começar a agradecer. Comece hoje com o que você já tem nas mãos. Porque uma casa agradecida respira um ar diferente. Uma casa com espírito de gratidão respira um ar diferente. Respira céu, mesmo nos dias nublados. Agora, vamos pensar juntos aqui. Presta atenção. Eu tenho aqui esse chimarrão, né? Eu tenho aqui esse chimarrão que eu sempre pela manhã preparo para eu tomar. Então, vamos encontrar aqui motivos para agradecer. Quantas pessoas gostariam de estar tomando um chimarrão assim agora, Quantas pessoas? Mas elas estão no hospital, muitas vezes com um problema no esôfago, muitas vezes com um problema no estômago, muitas vezes com um problema nos rins, e que está se alimentando às vezes por uma sonda. Eu hoje fiz o meu chimarrão, esquentei a água, coloquei a erva, estou aqui,
Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha saúde e pelo privilégio de poder tomar um chimarrão. Eu estou aqui, falando com você agora, preparando esse devocional, e eu, apesar de usar óculos, eu posso enxergar as letras da Bíblia. Preste atenção. Agradecer pela visão, porque muitas pessoas não podem enxergar como você, como eu. Eu me levantei sem precisar de ajuda, fui ao banheiro sem precisar de ajuda. Tudo isso é motivo de agradecer. Hoje, eu quero que você coloque aqui gratidão. Tá? Nós vamos orar pelos professores, mas coloque também gratidão. Gratidão pelos professores, pelos educadores. Vamos falar com Deus sobre isso agora? Vamos falar com Deus. Pai, perdoa-nos pelos dias em que reclamamos mais do que agradecemos. Pai, perdoa-nos quando comparamos a nossa casa com a do outro e esquecemos de contar as bênçãos que já estão conosco. Pai, ensina-nos a agradecer em tudo, como a Tua palavra nos ensina, e a fazer da gratidão o ar que se respira aqui dentro da casa. Que a nossa casa entre pelas portas sempre com louvor. Pai querido e eterno, quero te agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu casamento. Eu quero te agradecer, Pai, pela provisão de todos os dias. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, não nos tem faltado nada, pela saúde. Pai, eu quero te agradecer. Não permita que nós esqueçamos de tudo isso, Pai. Eu quero agradecer por cada homem, cada mulher, cada casal, cada família que está aqui conosco hoje. Eu quero te agradecer. E como eu disse, que o grupo para o qual estamos orando hoje são os professores, tanto da pré-escola, ensino fundamental, faculdade, universidade, pós-graduação, todos os educadores. Como é desafiador hoje, nesse tempo de tanta indisciplina, desrespeito, quebra do princípio de autoridade, como é complexo para aqueles que estão trabalhando com educação. Então, eu quero orar pelos professores nas escolas, desde a pré-escola até a faculdade, a universidade. Senhor, aonde houver um professor agora, inclusive alguns que estão fazendo devocional comigo agora, que eles recebam uma graça especial, discernimento, sabedoria, proteção, direção, provisão. Senhor, guarda, protege, sustenta, livra esses homens do mal, essas mulheres do mal. Guarda na escola, no caminho para a escola, voltando para casa. Pai, dá saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Eu abençoo todos os professores, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um convite para todos os homens aqui, tanto para os homens que estão me assistindo, como para as esposas que podem falar com os maridos sobre isso. Nós temos aqui na Estância Amo Família, nós temos a imersão, coloca aí na tela aí, não é o post da imersão, não é? A Batalha de Todo Homem. Gente, talvez seja uma das imersões mais transformadora que acontece aqui na Estância Amo Família. Então, envie o seu marido, e que se vem o pai e o filho, melhor ainda. São 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Gente, é uma imersão transformadora. É uma imersão transformadora. Então inscreva, está aí com o WhatsApp para você fazer a inscrição agora. Espero você, espero o seu marido, espero o seu filho aqui na Batalha de Todo Homem. Não deixem de fazer a inscrição. Olha, guarda isto.
Nós vamos terminar como sempre, tá? Vamos terminar. Não saia sem deixar o seu like e sem se inscrever no nosso canal. O céu não está em crise. Ó, antes de terminar, amanhã eu vou falar sobre servir por amor, a linguagem do céu. A linguagem do céu. Vai ser lindo, hein? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e traga mais alguém com você no devocional amanhã.